Então, vamos passar a palavra ao amigo Jadiel para o estudo da noite. Bem, minhas irmãs e meus irmãos, que a paz de Jesus continue a nos envolver nesta noite, em que mais uma vez aqui nos encontramos para refletir sobre os ensinamentos que nos chegam através da doutrina espírita. O nosso Allan Kardec, na Revista Espírita de 1858, ele nos dizia da sua perplexidade diante da qualificação do Espiritismo como religião. Ele afirmava, embora explicasse, na Revista Espírita de 1858, que o Espiritismo era uma ciência. Mas nós sabemos que a doutrina espírita, o Espiritismo, na verdade se baseia na ciência, na filosofia, com as consequências religiosas, com as consequências morais. O tema do nosso estudo é interessante porque está exatamente no capítulo 5º, quando o nosso mestre Jesus, após passar aqueles 40 dias no deserto e iniciar a sua vida pública, ele sobe as colinas de Carum Rutim, a sudoeste do Lago de Genezaré, e nos lega o Sermão da Montanha, que é, no dizer do Mahatma Gandhi, o maior monumento que nós podemos ter, sagrado, que a sociedade, que a humanidade pode ter. Então, se nós tivéssemos perdido tudo, e só restasse o Sermão da Montanha, dizia o Mahatma Gandhi, nada se teria perdido. Daí a importância do Sermão da Montanha. O incrédulo certamente zomba quando o Mestre Jesus fala das bem-aventuranças. Tudo aquilo que seria motivo para a infelicidade, para a tristeza, Jesus denomina de bem-aventurança e que é motivo para a felicidade. Nós vimos na música cantada, na música apresentada pelo nosso coral, quando o poeta, o compositor, ele também nos fala aquilo que seria motivo para chorar, ele nos diz que devemos sorrir. Então é o poeta que fala também, certamente inspirado por esse plano superior, inspirado por aquilo que nos inspira certamente pelos benfeitores espirituais e quem sabe pelo próprio Mestre Jesus. Nós, na verdade, não sabemos, mas a verdade é que o compositor falava de motivos que seriam para chorar, e, no entanto, ele dizia que nós deveríamos sorrir sempre, mesmo diante das dificuldades. Isto levou o incrédulo a, de certa forma, zombar das asserções do Mestre Jesus. Quando Jesus dizia que bem-aventurado seria o aflito, aqui no capítulo 5º, bem-aventurados os aflitos, o incrédulo realmente onde se encontram os temas, os itens da nossa reflexão. Então, no capítulo 5º, Jesus diz, bem-aventurados os que choram. Vejam só, ele dizia que era bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Certamente o Mestre Jesus se referia mais à vida futura, à vida espiritual. O nosso Allan Kardec é interessante porque ele sempre se preocupou com isto, com a pertinência, com a autenticidade, com a possibilidade da reflexão, da análise que seria feita posteriormente. Então nós vemos aqui, na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente na introdução, essa preocupação de Kardec, quando ele fala da autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensinamento dos espíritos, nos diz Kardec. Então, este controle universal do ensinamento dos espíritos era exercido como todos nós devemos exercer, e todos nós certamente exercemos a partir do momento em que cada um de nós passa a ser responsável por si mesmo. Por isto, Allan Kardec afirmava
na Revista Espírita de 1858, que o Espiritismo era uma ciência, não era uma religião, exatamente porque o Espiritismo é uma religião sui generis. Ela não tem sacerdócio hierarquizado. Cada um de nós é responsável por si mesmo. Então nós temos a obrigação de fazer uma análise de todas as mensagens que nos chegam do plano espiritual para saber a pertinência da assinatura, a autenticidade da assinatura. Quantas pessoas ficam certamente perplexas diante de uma mensagem que receba do plano espiritual? Quando buscam uma informação de um ente querido, às vezes essa informação vem por um médium que se deixa levar. Não vamos dizer que o médium seja leviano, nem que o espírito seja leviano, mas apenas então somente querem consolar essa pessoa. E aí, inadvertidamente, a pessoa recepciona esta mensagem sem passar por esses critérios, e aí ela, na verdade, está recepcionando uma mensagem que não é autêntica, que não é pertinente, que nada tem a ver com a pessoa, com o espírito, que for a pessoa que assinara aquela mensagem. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós temos esta responsabilidade de fazer uma análise de todas as mensagens que nos chegam no plano espiritual, para que cheguemos à nossa convicção, para que cheguemos à certeza daquilo que seja afirmado, que seja orientado na mensagem. Daí porque o nosso Allan Kardec, aqui na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala sobre o controle universal do ensinamento dos espíritos. Então ele submetia aquela indagação a diversos médiuns em diversos locais, a diversos espíritos, consequentemente. Quando havia então um ensinamento, uma resposta que fosse, em que houvesse um denominador comum, ele acolhia aquele ensinamento e colocava então na obra da codificação. Assim Kardec fez, quando ele estava interessante, isso nos foi chamado a atenção pelo nosso companheiro José Marques Mesquita, que era lá da nossa Rádio Rio de Janeiro, e que é um estudioso, hoje é um estudioso mais ainda da doutrina. Então, de vez em quando, ele nos alerta sobre esses temas que se encontram na doutrina espírita e que são necessários para as nossas reflexões, para a nossa análise. Por quê? Porque nós professamos uma religião sui generis, em que cada um de nós é responsável por si mesmo. Daí porque o nosso Dr. Augusto Cury afirmava que o grande objetivo de Jesus foi o de desenvolver a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de análise desses textos que podemos recepcionar. Então podemos ler tudo, nada nos é impedido de ler, da leitura, nos é impedida a leitura, mas é necessário que acolhamos aqueles ensinamentos com bom senso. Aliás, dizia Camille Flammarion que Allan Kardec fora o bom senso encarnado. Então Kardec, quando ele é conduzido pelos benfeitores espirituais para seguir, saindo de Paris, para escrever na primeira edição a imitação do Evangelho, que seria, a partir da segunda edição, da segunda, terceira e demais edições, seria o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá, no retiro de Sainte-Adresse, conforme ele nos diz, em obras póstumas. É o próprio Allan Kardec quem diz isto. Ele, então, ele se acautela, ele toma as cautelas necessárias, e ele, como ele estava escrevendo aquele livro, ele não fala ao médium sobre a obra que estaria escrevendo, sobre o tema que estaria escrevendo. Ele, então, recebe mensagens de Paris e lá do próprio médium que se encontrava lá ao seu lado, colaborando com ele na elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele recepciona estas mensagens com tranquilidade. Por quê? Porque ele se ouve com cautela.
Ele não falou de nada, ele não falou sobre o tema que estaria escrevendo, que iria escrever. Ele, quando ele faz a sua indagação ao Espírito sobre as condições do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o novo livro, ele também não esclarece nada. Daí porque ele sempre, usando esta forma de cautela, ele ficava tranquilo diante das informações que recebia. Daí porque o nosso Allan Kardec recebeu a informação de que não ficaria muito tempo na Terra, encarnado, e queria reencarnar ou no final do século XIX ou no início do século XX. É em razão desta afirmação, feita pelo próprio Allan Kardec, e pelos estudos que fazemos, pelas afirmações que são feitas, que nós temos hoje a convicção de que o nosso Chico Xavier foi a reencarnação de Allan Kardec. Não é porque sejamos fanáticos ou porque sejamos espíritas, não. É porque pelo estudo, pelas reflexões que fazemos, é o próprio Allan Kardec quem afirma isto. Porque o Espírito afirmou para ele que ele não ficaria muito tempo na Terra, que ele, pelos cálculos dele, ele diz expressamente isto. Pelos cálculos dele, ele deveria reencarnar no final do século XIX ou início do século XX. A reencarnação de Chico Xavier foi exatamente no início do século XX. E veio logo preparado. Afirmava o nosso Allan Kardec que viria logo preparado para exercer a mediunidade. Ele era um médium inspirado, certamente. Os espíritos usavam Allan Kardec, pela boa vontade que ele possuía, uma série de qualidades, certamente, que ele possuía, mas ele era um médium inspirado. Ele afirmava que não tinha nenhuma mediunidade, ele mesmo afirmava isto. Então, minhas irmãs e meus irmãos, são essas afirmações, são essas asserções que cada vez mais tornam a nossa fé em convicção e certeza. É por isto que a fé do espírita é a fé raciocinada, porque enfrenta face a face a razão em todas as épocas da humanidade. De certa feita, alguém afirmou, um evangélico afirmou, que iria pedir licença ao pastor, iria pedir licença à igreja, mataria o estuprador de sua filha e voltaria. Isso certamente não condiz com os ensinamentos da doutrina espírita, porque os erros, se nós fizermos alguém sofrer, se nós causarmos sofrimento para alguém, certamente que vamos ter que nos arrepender, é todo um processo, e não vamos passar pela necessidade de reparar o erro cometido. Então, se nós causarmos o mal a uma família, assassinando alguém, certamente que vamos ter que reparar isto. Agora, quanto tempo nós vamos passar atrás das grades de conformidade com a lei dos homens? Para que aprendamos, para que nos arrependamos, para que possamos, de alguma forma, retomar o caminho. Eu não sei. Nós não sabemos, certamente. Seria presunção nossa fazer qualquer afirmação. É o que nós pensamos. Nós não podemos afirmar nada, porque nós vemos a cada passo a própria ciência materialista se desdizendo. O nosso cientista, Stephen Hawking, ele afirma categoricamente que toda teoria matemática é provisória. Nós vimos uma reportagem, uma matéria há pouco tempo, em que o nosso Stephen Hawking afirmava categoricamente que não existem buracos negros tão negros assim, porque eles regurgitariam, eles expeliriam, na expressão do nosso, que foi usada lá na reportagem, na matéria, esse buraco negro regurgitaria na nossa reflexão, expeliria essa matéria que formaria outros planetas, outros sóis, outras estrelas. Quantas estrelas nós temos no céu? Diz Simon Singh, quando ele faz uma análise sobre isto, que nós temos cerca de 200 ou 100 bilhões de galáxias. 100 bilhões de galáxias. E cada galáxia com cerca de 100 bilhões de estrelas. É um número muito grande, minhas irmãs e meus irmãos.
Então, quando nós fazemos uma análise sobre isto, sobre esses astros que existem no universo, sobre esse movimento, de certa forma, harmônico que existe no universo, nós então chegamos à conclusão de que é necessária uma inteligência suprema. E aí nós chegamos à ideia de Deus. Nós chegamos à ideia de Deus. Mas certamente nos falece competência, conhecimento, desenvolvimento para que possamos assimilar toda a natureza divina. O que é Deus? Qual é a natureza divina? Dizem os benfeitores espirituais, respondendo a Allan Kardec, que nos falta um sentido para apreender isto. Então, como é que nós vamos afirmar? Nós vamos fazendo as nossas considerações, certamente, de acordo com o nosso estudo, de acordo com a nossa experiência, a gente vai fazendo as nossas reflexões. Para nós, Deus é uma energia que nos impregna. Mas o nosso Albert Einstein, ele fazia uma analogia entre energia e matéria. Então, se é energia, seria matéria também. Tudo isto, nós vamos fazendo as nossas reflexões, extraindo as nossas conclusões e confirmando aquilo que é essencial, aquilo que é mais importante para nós. Certamente, minhas irmãs e meus irmãos, existirão muitos que, através dos tempos, adquiriram esse conhecimento, sedimentaram essa convicção, é o que nós pensamos. E hoje não precisam de mais nada para terem esta fé acirrada, esta fé exacerbada, esta fé que remove montanhas, no dizer do Mestre Jesus. Nós que somos ainda criaturas frágeis, e nós entendemos que todos nós que estamos encarnados na Terra, nós somos espíritos ainda em dificuldades, todos nós estamos sofrendo, todos nós somos aflitos, mais aflitos ou menos aflitos, certamente, em razão dessa necessidade que temos de estar encarnados ainda na Terra. Todos nós sofremos com essas injunções que existem na Terra. Mas, minhas irmãs e meus irmãos, quando nós vemos a esse desequilíbrio climático, a essa violência exacerbada, será que a nossa vontade está acima da vontade divina? Para nós, não. Nós ficamos tranquilos, na certeza de que nós estamos chegando a essa condição de planeta de regeneração. A humanidade, e aí nós vemos não apenas a humanidade encarnada, mas a humanidade terrena, mesmo os espíritos desencarnados, na sua grande maioria está preocupada, esses espíritos estão preocupados com a prática do bem, com a prática do amor, com o exercício do amor. É o que nós entendemos, minhas irmãs e meus irmãos, porque acima de tudo é a vontade de Deus que tem que prevalecer. É a vontade divina, é o Criador de todas as coisas. E o nosso Allan Kardec, quando faz uma análise da Gênese bíblica, é interessante porque ele não desdiz simplesmente, ele não nega simplesmente, ele vai fazendo uma análise, vai extraindo aquilo que seja folclórico, que é taxativamente folclórico, e vai então chegando às suas próprias conclusões. Pois bem, minhas irmãs e meus irmãos, não há dúvida de que temos no Antigo Testamento, na Gênese bíblica e em todos os livros do Antigo Testamento, ensinamentos preciosos, mas é necessário que aparemos as arestas e extraiamos então esse conhecimento, esse ensinamento. Não há, na Gênese bíblica, expressão mais importante para nós do que o Fiat Lux, faça-se a luz. É a vontade de Deus criando o universo do nada, deixando perplexos os cientistas, deixando-nos a todos perplexos. É o Fiat Lux, é a vontade de Deus criando do nada. Então, para nós, essa é a inteligência suprema, essa é a causa primária de todas essas coisas que existem. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós vemos que a doutrina espírita vai nos fornecendo esses elementos para que estudemos, para que analisemos, para que sedimentemos a nossa convicção, a nossa fé, extraemos então as nossas conclusões e possamos então ter esse comportamento religioso, esse comportamento de religação com a lei de Deus, essa busca incessante pela felicidade, que certamente todos nós empreendemos,
todos nós objetivamos a felicidade. Mas para isto, certamente, é necessário que façamos a nossa parte. O Mestre Jesus, quando curava, ele nunca disse, eu te curei. Ele sempre dizia, tua fé te curou, vá e não peques mais. Para nós, ele dizia com isto, da necessidade de nós fazermos a nossa parte, de nós fazermos alguma coisa. Então é necessário, nós vemos hoje, minha irmã, meus irmãos, o atleta treinando para o quê? Por que o atleta treinando, certamente ele tem um objetivo. No treinamento, ele sofre. Nós vemos o artista ensaiando, certamente é um esforço do artista para alcançar os seus objetivos. E o nosso esforço, qual deve ser, senão dessa transformação moral, dessa coisa tão difícil que é praticar o bem, que é se transformar. Nós vemos aí os fatos ocorrendo, minhas irmãs e meus irmãos, deixando-nos muitas vezes perplexos, porque estamos esquecidos da mensagem de Jesus, daquilo que está hoje contido em tudo isto que estamos vendo, que estamos presenciando. Então não temos dúvida, minhas irmãs e meus irmãos, de que o número de espíritos que estão tendentes à prática do bem é um número muito maior, se nós considerarmos aí 4 vezes desencarnados daqueles que estão encarnados. Nós somos hoje na Terra encarnados cerca de 7 bilhões de espíritos. 7 bilhões de espíritos. Se nós multiplicarmos isto por 4 vezes 7, 28, né? Nós teremos 28 bilhões de espíritos desencarnados. Então, minhas irmãs e meus irmãos, é um número certamente muito grande, se nós considerarmos os encarnados e os desencarnados. É um número muito grande dos espíritos que estamos habitando a Terra. Mas nós estamos modificando esta Terra. Nós tivemos Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Francisco de Assis. Quantos espíritos que podemos aí contar, minhas irmãs e meus irmãos, como exemplos para todos nós seguirmos. Certamente que não foi fácil. Certamente que é dificílimo. Essa transformação moral é dificílima. Tanto que os nossos irmãos estão aí enriquecendo na suposição de que a riqueza possa trazer para eles a felicidade. E aí nós vemos esses irmãos hoje respondendo por isto. Muitos certamente não consideram ainda. E aí, mas estão sofrendo. A família está sofrendo, porque agiram inadvertidamente, em busca certamente da felicidade, que é o grande objetivo de todos nós. Apenas e tão somente, alguns buscamos caminhar corretamente, outros incorretamente. E os que caminham incorretamente vão responder por isto, certamente vão ter que retomar o caminho. É aquela questão da porta larga e da porta estreita. Na porta larga, que é a porta mais fácil, mas é a porta da perdição. E aí nós ingressamos por ela, o caminho inicialmente é iluminado, é amplo, mas tem obstáculo intransponível lá mais adiante. Aí nós temos que retornar. A porta estreita apresenta inicialmente um caminho estreito, certamente, caminho do esforço, daquilo que nós devemos fazer para alcançar os nossos objetivos. Mas, a partir de determinado momento, esse caminho começa a se iluminar, a ficar mais amplo. É a porta estreita das virtudes. Daí porque o nosso André Luiz afirmava que a virtude não é uma voz que fala, é um poder que irradia. Daí porque nós entendemos o porquê desses espíritos, ao se aproximarem de nós, fazerem tantos benefícios. Uma irmã na nossa Rádio de Janeiro indagava se existem espíritos que inconscientemente fazem o mal. Nós sabemos que sim. Inconscientemente, a própria mensagem espiritual nos fala sobre isto. Existem aqueles espíritos que não sabem sequer que já desencarnaram. Nós vemos isso nas reuniões mediúnicas. Espíritos que não sabem sequer que desencarnaram, que morreram, que já estão lá no mundo dos espíritos. Quantos? De certa feita, nós estávamos numa casa espírita, e aí o companheiro fazia uma preleção,
e dizia o seguinte, que quando morre, existem indivíduos que estão tão ligados ao corpo físico, estão tão pesados, que o espírito, o perispírito, fica colado ao corpo denso. E aí, em determinado momento, depois que desprende aquele desprendimento total, ele aí, ao invés de ficar, de levitar, de subir, então, ele rola, de tão pesado que ele está. Ele rola e sai caminhando. Então vai tomar condução, vai para o lar da família, vai ficar ao lado da família. Então esses espíritos, certamente inconscientemente, muitas vezes, estão causando o mal às pessoas. Como é que nós podemos nos livrar disto? Através da prece, minhas irmãs e meus irmãos. É por isto que o nosso Allan Kardec, quando ele faz um discurso em homenagem aos mortos, aos chamados mortos, ele nos fala sobre, nesse discurso, ele afirma categoricamente que o Espiritismo era uma religião e que havia necessidade dessa comunhão de pensamentos que nós temos certamente quando nos reunimos. Daí porque ele denominava de religião a essas reuniões nas casas espíritas, sempre que exista uma comunhão de pensamentos, buscando de alguma forma o bem de si mesmo, o bem do próximo. Então existe no nosso pensamento uma comunhão de pensamentos. Daí porque o nosso Allan Kardec denominava essa reunião de uma reunião religiosa. Ele deixa claro isto em Obras Póstumas, ele afirma isso categoricamente. Ou na Revista Espírita, em Obras Póstumas, na Revista Espírita, de novembro de 1868, ele volta àquele tema e afirma categoricamente que o Espiritismo era uma religião, porque nós temos essa comunhão de pensamentos. E esta matéria é publicada na Revista Espírita de dezembro de 1868. Aqueles que desejarem se aprofundar poderão pesquisar lá na Revista Espírita, que é uma fonte de estudo, uma fonte preciosa de ensinamentos, a Revista Espírita, de 1858 até 1869, 12 revistas nós temos, quando então o nosso Allan Kardec desencarnou em razão de um aneurisma de aorta, conforme está na sua biografia. Então, minhas irmãs e meus irmãos, é necessário que nós estudemos, para que então entendamos por que Jesus falava aqui no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Vejam só, o tema dos nossos estudos, do nosso estudo, são os itens 18 a 20 deste capítulo 5. No item 18, nós temos uma mensagem de Lacordaire, que foi dada em Havre em 1863. Nesta mensagem, o nosso Lacordaire nos fala que todos os que estão na Terra sofrem, quer estejam sobre um trono ou na miséria. É interessante porque o nosso Humberto Roden nos fala sobre os pobres pelo Espírito. Ele enfatiza esse pelo Espírito, dizendo que a tradução mais correta seria esta: aqueles desapegados às coisas materiais. E nós vemos nas comunidades carentes, pessoas na miséria, a ambição de ter, de possuir. Então nós ambicionamos possuir alguma coisa, possuir a riqueza, buscar a riqueza de qualquer forma, na suposição de que essa riqueza nos trará a felicidade. Nós já somos infelizes só em ter a ambição. Imaginemos quando conquistamos esta riqueza e não fazemos aquilo que devemos fazer, ou jamais vamos conseguir essa riqueza. De certa feita, uma irmã dizia para o irmão aqui na casa espírita, que se ela acertasse na Mega Sena, não haveria instituição espírita nenhuma necessitada, porque ela distribuiria por essas instituições espíritas, por essas instituições, tudo aquilo que arrecadasse lá na Mega Sena. Aí o irmão disse para ela: então, minha irmã, você não vai mais acertar na Mega Sena, porque você já passou pela prova da riqueza.
é uma prova dificílima, certamente, porque a riqueza permite que se desenvolvam diversos vícios, diversas imperfeições. Então, é uma prova dificílima, não apenas da miséria. A miséria também é difícil, mas nós temos aí os exemplos. O nosso Chico Xavier dizia que os nossos irmãos do Norte, eles nascem desta forma, nessas condições, para servirem de exemplos, para permitirem o exercício da nossa solidariedade. De certa feita, nós ficamos sem entender porque um irmão lá do Nordeste sorria numa matéria que fora executada, da qual ele participava, ele sorria, dizendo que se ele tirasse algum caroço de feijão da panela que se encontrava no fogo e não distribuísse entre os seus filhos, que algum dos filhos passaria necessidade. Então, minhas irmãs e meus irmãos, certamente esses fatos vão servindo para a nossa reflexão, para a nossa análise. E aí, nós vamos nos sentindo em melhores condições de praticar a religiosidade, de praticar o bem, porque nós já temos uma fé, a fé no futuro, a certeza de que estamos reencarnados para nos melhorarmos, para buscar essa melhoria espiritual. E aí nós vamos entender por que o Lacordaire dizia que todos os que estão na terra sofrem, quer estejam sobre um trono ou na miséria. Porém, poucos sabem sofrer. Olha só a afirmação do nosso Lacordaire. Poucos sabem sofrer. Poucos compreendem que só as provas bem toleradas, por quê? Por que nós devemos tolerar essas provas? Por que nós devemos tolerar esse sofrimento? Porque nós mesmos escolhemos. Nós mesmos escolhemos. Dizem os benfeitores espirituais que quando nos preparamos para reencarnar, nós elaboramos o nosso roteiro reencarnatório. Nós escolhemos as provas pelas quais devemos passar. Se nós mesmos escolhemos, nós não podemos reclamar. Então é a oportunidade que a divindade, que Deus nos está dando, exatamente para que possamos evoluir, para que possamos avançar em direção a essa harmonia, a essa felicidade. Então, nós quando pensamos desta forma e quando nós recepcionamos essa informação, esse ensinamento, aí certamente sofremos menos, ficamos mais tranquilos. Primeiro porque nós entendemos que no futuro nós seremos consolados, a partir do momento em que passemos por essas dificuldades, sem reclamar, sem revolta. E por outro lado, nós também ficamos, de certa forma, tranquilos, porque fomos nós mesmos que escolhemos essas dificuldades. Então, minhas irmãs e meus irmãos, quando nós escolhemos essas dificuldades, nós não podemos reclamar. Dizem os benfeitores espirituais que muitas vezes a gente escolhe muita coisa. Certamente que aquele espírito não vai poder resolver, passar, recepcionar aquilo tudo, assimilar, executar todas aquelas tarefas, passar por todas aquelas dificuldades. E aí ele reencarna. Não, meu irmão, você não vai reencarnar com todas essas dificuldades, não. Você reencarnará apenas como médium. Porque através da mediunidade, ele terá a oportunidade de saldar compromissos assumidos anteriormente através dos equívocos cometidos, ao invés de passar por tantos sofrimentos como ele pretende. No item 19, nós temos uma mensagem do nosso Santo Agostinho. O mal e o remédio. É interessante que Santo Agostinho aqui nos fala: quando estáveis no espaço, escolhestes vossa prova. Vejam só, é o próprio Santo Agostinho que está afirmando isso. Então, quando afirmamos nós escolhemos, nós redigimos o nosso roteiro reencarnatório, não é ideia pessoal, não. É porque os benfeitores espirituais, respondendo a Allan Kardec, nos fala sobre isto, sobre a escolha das provas. E o próprio Santo Agostinho aqui, também no item 19 deste capítulo 5º, ele está nos falando sobre essas escolhas, julgando-vos bastante fortes para suportá-la. Por que lamentar agora? Indaga Santo Agostinho. Certamente que
a lamentar a revolta, o revide. Muitas vezes nós vemos, outro dia um companheiro na Rádio de Janeiro indagava por que a pessoa estava passando por aquela dificuldade, por que a pessoa é presa muitas vezes. Nós sabemos disto, que a todo instante nós estamos vendo aí. Ainda há pouco o jornal publicava que um ator fora preso, aí ficou preso durante dias, inocentemente. Aí a gente fica pensando, inocentemente nesta encarnação. Mas será que ele, em outra encarnação, ele não fez alguma coisa equivocada? Será que ele é tão inocente assim? Então, isto vai nos trazendo explicações, minhas irmãs e meus irmãos, para esses fatos, certamente, que vai nos trazendo. Então, são os fatos que vão explicando os próprios fatos. Quando a gente faz uma análise do sofrimento causado a outros irmãos em encarnações pretéritas, certamente que passamos a entender. Aqui no Rio de Janeiro, por ocasião da abolição da escravatura, quantos escravos nós tínhamos? Cerca de 80 mil escravos, só aqui na cidade do Rio de Janeiro. Como eram trazidos esses irmãos, como eram aprisionados esses irmãos lá na África, como eram trazidos. Então, minhas irmãs e meus irmãos, quando nós vemos a história da humanidade, nós vemos muito sofrimento. Mota Coqueiro, ele foi condenado, foi executado, aparentemente de forma inocente, por erro judiciário. Até que ponto houve realmente um erro judiciário? Até que ponto Mota Coqueiro não estava respondendo por alguma coisa, algum equívoco cometido em encarnação anterior? Se nós não pensarmos, não fizermos esta análise, certamente, primeiro, não teremos explicações para muitos fatos. Segundo, nós não ficaremos equilibrados diante desses fatos. Então, minhas irmãs e meus irmãos, basta que nós façamos uma análise desses fatos que a história da humanidade nos mostra, para que cheguemos então às nossas conclusões. Aqui no item 20, diz, o título é A Felicidade Não É Deste Mundo. É uma mensagem do cardeal Morlot, François Nicolas Madeleine, cardeal Morlot, que foi dado em Paris em 1863. Diz o cardeal Morlot o seguinte: em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, em busca da qual as gerações se lançam. Mas ele não afasta categoricamente a possibilidade da felicidade, não. Porque ele diz, a felicidade na Terra consiste em algo tão efêmero, então, muito embora seja passageiro, seja efêmero, é possível se encontrar, se alcançar a felicidade aqui na Terra. Quantos espíritos certamente terão alcançado a felicidade aqui na Terra? Nós temos aqui um poema belíssimo de Maria Dolores, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nos fala de Frei Damião. Diz assim o poema de Maria Dolores: O Irmão da Caridade. Vejam só que poema belíssimo da Maria Dolores. Frei Damião vivia numa choça, a mais humilde que idear se possa, um recanto perdido, entre servos perdidos, amparando aos doentes e aos caídos. Mãos calosas na gleba, ele mesmo produz o pão que come, e a roupa que o reveste, e agora, mais cansado, mais sozinho, acolhe os viajantes do caminho, quais se fossem Jesus. Era assim que vivia o servo do Senhor, coração transformado em pousada de amor, aos romeiros sem lar, de visita choupana, a lhe pedirem rumo, amparo e vida nova, sabia atenuar os rigores da prova, dando-lhes consolo a rude estrada humana. Fosse ao pranto de mãe, fosse a triste mendigo, aos enfermos sem fé, que o desespero alcança, aos famintos de pão, às almas em perigo, entregava o socorro e a bênção da esperança. Assim envelhecera Frei Damião, sentindo Jesus Cristo em cada coração. Quanto tempo vivera, não sabia. Auxiliava a todos,
noite e dia. Mais tarde, adoeceu. E mesmo assim, curvado para a terra, erguia as mãos trementes, socorrendo viajores e doentes, embora sempre a febre a recordar-lhe o fim. De corpo gasto e desarticulado, numa noite de gelo, ele escuta um chamado: Damião, Damião, há mau tempo, abre a porta, liberta-me do frio que me corta. Levanta-se o velhinho e abre a cabana estreita. Vê diante de si um enfermo que se arrasta. Nota-lhe o corpo em lepra, a desfazer-se todo. É um pedinte de estrada em chaga, sangue e lodo. Abriga-me só hoje só, ele diz suplicante. Damião não vacila e dá-lhe o próprio teto. Lá fora, a ventania é o tumulto completo. Ulula o furacão, desatado e violento. Tomam troncos viris aos arrancos do vento. Tenho fome, Damião, clama o recém-chegado. O velhinho febril treme, avança, tateia, procura o pão guardado e dá-lhe o pão que tem, entre o prato e a candeia. Tenho sede, Damião, pede o estranho viajor. Trago a garganta em fogo, em tremenda secura. Damião, traz um pouco de água pura. E o pobre continua em voz lenta e magoada. Tenho frio, Damião, sofri muito na estrada. O irmão da caridade não hesita. Dá-lhe a pele de uso que o recobre. Entretanto, o infeliz, tão triste quanto pobre, exclama: estou cansado, a inquietação me agita. Ajuda-me a dormir, quero um leito, Damião. Damião dá-lhe o leito e se deita no chão. Mas o pobre na cama, agasalhado e quente, roga em pranto: Damião, tenho o corpo doente, aquece-me por Deus. Tenho a carne ferida, vem a mim, teu calor pode salvar minha vida. Damião não vacila, ergue-se com carinho, ele conhece a dor dos tristes do caminho, lembra outras noites mais, chuvosas e nevoentas, e abraça-lhe ao deitar-se as chagas purulentas. Mas nisso a choça escura se ilumina. Damião sente um choque e busca o itinerante, mas já não vê o pobre suplicante. Erguera-se o mendigo, mostra um rosto diverso e um sorriso sereno. Ajoelha-se à pressa o irmão dos infelizes, e no pranto, a banhar-lhe o rosto em cicatrizes, reconhece no estranho o mestre Nazareno. Ele fita em Damião o olhar de amor e luz, e enquanto a tempestade estraçalha o arvoredo, como quem sente o céu, em divino segredo, Damião deslumbrado, tendo um amigo celeste lado a lado, diz apenas: Jesus. O mestre se aproxima e fala-lhe de manso: Damião, vem comigo, encontrarás agora o tempo do descanso. No outro dia, mais cedo, outro irmão aparece, vem rogar a Damião a bênção de uma prece, mas verifica em mágoa e desconforto, o irmão da caridade estava morto. No entanto, qual se o corpo imóvel resguardasse recôndito vigor, trazia na algidez da própria face uma expressão de paz e um sorriso de amor. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós vemos que o nosso Frei Damião foi considerado o irmão da caridade e foi recepcionado pelo Mestre Jesus. Essa recepção feita pelo Mestre Jesus de alguns espíritos, ou de muitos espíritos, nós não sabemos, certamente aqueles espíritos que se dedicam à prática do bem, nos foi dita pelo nosso Chico Xavier, quando ele diz que, através de Alta de Souza, através do Chico Xavier, através de Cornélio Pires, através do nosso Chico Xavier, de Alta de Souza foi outro soneto. Disse o nosso Cornélio Pires: noite, Natal, na hora derradeira, sozinha num brejão, com sede e fome, morre, jogada a febre que a consome, a velhinha Maria cozinheira. Lembra o Natal dos tempos de solteira, olha a esteira enrolada e o chão sem nome, mas de repente vê que tudo some, está livre do corpo e da canseira. Ouve vozes no céu que se descerra: paz, glória a Deus nas alturas, paz na terra. Jesus, Maria, sem querer, sobe espantada.
Nisso irrompe no azul divina estrela. Alguém surge, é Jesus a recebê-la, no sublime clarão da madrugada. É o que nos fala o nosso Cornélio Pires, através da psicografia do nosso Chico Xavier. E de Djalma Andrade, nos falando também da necessidade de nós partilharmos o pão, ele nos diz também, que num soneto também belíssimo, Djalma Andrade foi um poeta que desencarnou em 1975. Dizia ele que eu faço bem, e de tal modo o faça, que ninguém saiba o quanto me custou. Mãe, espero de ti mais esta graça, que eu seja bom, sem parecer que eu sou. Que o pouco que me deis me satisfaça, e se do pouco mesmo algum sobrou, que eu leve esta migalha onde desgraça inesperadamente penetrou. Que a minha mesa mais tenha um talher, que seja minha mãe, Senhora nossa, para o pobre faminto que vier. Que eu transponha tropeços e embaraços, que eu não coma sozinho o pão que possa ser partido por mim em 2 pedaços. Era exatamente, minhas irmãs e meus irmãos, o que fazia Frei Damião. Ele partia sempre o pão que tinha, e por isto ele foi recepcionado pelo Mestre Jesus, que veio até a terra, certamente para recepcionar esses espíritos, conforme nos deixou claro o nosso Cornélio Pires. Então, minhas irmãs e meus irmãos, tudo isto é a fé espírita. É necessário que busquemos e façamos esse esforço, busquemos essa transformação moral, façamos esse esforço no sentido de fazer o bem, de nos comportarmos religiosamente praticando o bem. Mas para isso, minhas irmãs e meus irmãos, nós entendemos que é necessário que sedimentemos a nossa fé. E nós vamos sedimentar a nossa fé através da ciência espírita, através da filosofia espírita, que nos permitem certamente tantas reflexões, análise de todos esses fatos que vão ocorrendo a cada dia, a cada momento, e que vão chegando ao nosso conhecimento. Que a paz de Jesus possa nos envolver, hoje e sempre, e que nós possamos seguir sempre em direção ao Mestre, tendo esse comportamento adequado, minhas irmãs e meus irmãos, que é um comportamento cristão, que é verdadeiramente cristão, que é um comportamento verdadeiramente espírita. Muita paz em nossos corações. E muito obrigado.